Um caso policial chamou muito a atenção do ouvinte da Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira. Chocou a todos, comoveu pela crueldade, pelo resultado. É o caso do médico Rodolfo Henrique Postigo Castro, de 60 anos. É médico em Tatuí, infectologista, atuou durante todo esse tempo da pandemia na linha de frente da Covid. No final de semana, foi com a família do interior de São Paulo, passar um fim de semana na praia, fim de semana no Guarujá, foi almoçar na praia do Perequê, onde existem vários restaurantes, e aí, saindo do restaurante, foi fazer um passeio no pier. Bem, chegaram 2 assaltantes em uma moto, roubaram tudo que podiam da família naquele momento, celular, corrente, pertences, e na hora de sair, um dos criminosos atirou no Dr. Rodolfo. Atirou no peito e ele morreu na hora. Isso foi testemunhado por centenas de pessoas, porque a Praia do Perequê é uma praia muito movimentada, é um ponto gastronômico do Guarujá. Num sábado à tarde, aquilo estava lotado. O delegado do caso, o Dr. Sérgio Nassur, da Polícia Civil de São Paulo, foi entrevistado ontem pelo José Luiz da Atena no Brasil Urgente da Band. Ele disse que todas as testemunhas ouvidas até agora pela polícia contaram a mesma história, que o Dr. Rodolfo não reagiu e que, aparentemente, esse bandido atirou por capricho, por mera crueldade, nas palavras do delegado Dr. Nassur. A filha entregou o celular, tirou a corrente de ouro do pescoço do pai, entregou a esse adolescente infrator. Mesmo assim, esse adolescente atirou primeiro contra o mar, na sequência a queima-roupa contra o peito do médico intensivista, infectologista, que salvou muitas vidas em Tatuí, interior de São Paulo. Bem, essa é a história que tanto acho que chocou os ouvintes da Rádio Bandeirantes na descrição do delegado entrevistado pelo Datena ontem no Brasil Urgente, na tela da Band. Para conversar mais sobre esse assunto, entender o que a legislação brasileira prevê para casos como esse e o que pode ser melhorado, o nosso especialista em segurança pública nas questões penais e criminais do país, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio e professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está conosco mais uma vez aqui no Jornal Gente. Dr. Marcelo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Estamos aí. Bom, é mais um episódio que envolve um menor que foi já apreendido algumas vezes pela polícia, foi levado para a justiça, os pais compareceram à vara da infância e da juventude, saíram pela porta da frente, não fica nada na ficha desse menor de 17 anos que não hesitou em atirar. Da última vez que ele foi apreendido pela guarda municipal lá do Guarujá, no litoral de São Paulo, ele estava com uma arma. Por isso que ele foi levado para a delegacia, depois para o juiz de direito que autorizou a sua liberação. O que ele fez com essa arma? Ele pegou essa arma e atirou no médico depois de um assalto na Praia do Perequê. Esse médico que era muito querido na região de Tatuí. A gente está vendo as manifestações nas redes sociais, o que choca ainda mais, né? Quando temos notícia sobre esse episódio. O que fazer com um adolescente de 17 anos como esse, segundo a legislação penal brasileira, hein, doutor Marcelo? Pois é, Pedro. O fato, como você disse, choca, né? E o que torna o choque ainda maior é o que a legislação prevê para um crime hediondo como esse, quando ele é praticado por um adolescente de 16, 17 anos, né? O que a lei prevê é uma internação, porque um menor de 18 não pode responder a processo criminal, ele não pode ser condenado a uma pena de prisão, porque a nossa legislação, que é de 1940, entende que um adolescente de 16, 17 anos não amadureceu ainda o suficiente para entender que fazer esse tipo de coisa é errado, né? Quer dizer, isso é parece até uma brincadeira, né? Num país em que esse mesmo adolescente está habilitado a ser eleitor, a escolher o presidente da República, governador, prefeito, etc., mas ele não tem, supostamente, maturidade para saber que não pode assaltar e não pode matar, né? E o que vai acontecer, o que a legislação prevê, é uma internação, né, para um período máximo de 3 anos, mas é importante que as pessoas saibam que isso é o máximo, né? Isso não acontece
virtualmente nunca. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a média de internação, o tempo médio de internação de um latrocida, o latrocida é o sujeito que faz isso, assalta e mata. Um adolescente latrocida fica internado, em média, 9 meses, e volta para a rua. Além dele voltar para a rua, ele volta para a rua zerado. Quando ele completar daqui a pouco 18 anos e cometer um novo crime, ele vai ser considerado réu primário. Isso que aconteceu com um médico no Guarujá foi um caso extremamente parecido. Houve um caso muito parecido no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A vítima também era um médico, Dr. Jaime Gold, andava de bicicleta na beira da lagoa, foi assaltado pelo Alexandro, que para levar a bicicleta do Dr. Jaime Gold, matou o médico com uma facada na barriga, abriu a barriga da vítima e ficou, em razão desse fato, ficou internado por um período até bastante superior à média, talvez pela repercussão do caso, ficou cerca de 2 anos e pouco, e saiu com 19 anos e logo depois foi preso em flagrante por roubo à mão armada num supermercado, e foi julgado como réu primário. Trocou tiros com a polícia nesse roubo ao supermercado, na região serrana do Rio, em Petrópolis, e foi julgado como réu primário. O que significa que foi condenado a menos de 6 anos de prisão e cumpriu um 6º e voltou para a rua. Então, esse é o conjunto de incentivos à impunidade, que a legislação penal brasileira oferece. Ela já é branda com o criminoso maior de 18. Com o criminoso menor de 18, que a lei chama por esse eufemismo de adolescente infrator, ele é um criminoso com menos de 18 anos. Aí, então, a lei é mais frouxa ainda. Você veja que ele foi apreendido antes por porte de arma, um adolescente portando uma arma de fogo, obviamente esse porte é ilegal, e já denota periculosidade. Recebeu o quê? Recebeu uma bronca do juiz: olha, meu filho, não faça isso, que isso é muito feio. E aí vai embora, pela porta da frente, vai embora. Marcelo, bom dia. É importante o senhor destacar imaginar como pode ter ocorrido o diálogo entre o magistrado e o bandido, Aliás, a legislação proíbe que nós, jornalistas, nós façamos qualquer tipo de referência a bandido de menoridade dessa forma. Eles têm que ser chamados de menor em conflito com a lei. O que é de um cinismo absoluto, Mesmo sendo um bandido perigoso, um assassino, um latrocida, temos que dizer que ele é apenas um menor em conflito com a lei. Bom, cinismos à parte, da nossa legislação, nós temos aí uma questão de responsabilidade da autoridade judicial, Um juiz que, sabendo do histórico desse bandido de menoridade, desse criminoso, esse sujeito é preso por porte ilegal com arma de fogo na cintura. E o juiz solta, fica por isso mesmo, doutor? Ou esse juiz não tem nenhuma responsabilização possível, porque afinal de contas é dele a decisão de colocar na rua alguém que acabou matando o médico de Tatuí. E não acontece nada com esse juiz? Eu não sei nem quem é o juiz, mas deixa eu, em defesa dele, eu preciso dizer 2 coisas, fazer 2 ponderações sobre os absurdos da nossa legislação. A primeira é que internação no nosso Estatuto da Criança e Adolescente só é possível, a princípio, quando o crime é cometido mediante violência, violência ou grave ameaça. O porte de arma em si, ele não há violência, Para você carregar uma arma, você não bateu em ninguém, você não agrediu ninguém, você não ameaçou ninguém, você está simplesmente carregando aquela arma. Então, embora isso obviamente já indique periculosidade, a nossa legislação é tão absurdamente leniente que ela diz que ele não pode ser internado. Veja o tráfico, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um exército de menores trabalhando para o tráfico. Quando eles são apreendidos em flagrante, eles têm que ser liberados, Porque, teoricamente, o tráfico em si não é crime praticado mediante violência. Então, só pode ser internado quando agir mediante violência ou grave ameaça e se tiver vaga.
porque agora foi adotada uma nova política, a partir de mais uma decisão do Supremo, dizendo que se não tiver vaga, a gente libera o menor e, quando tiver vaga, a gente entra em contato com ele, tem que rir, né, para não chorar. Diz, olha, meu filho, pode vir que agora surgiu uma vaga para você. Né? E o segundo aspecto, também absurdo, é que a legislação de menores diz que os antecedentes daquele menor, as anotações anteriores que ele teve, não podem ser levadas em conta, né, quando se decide ali se ele vai ou não vai permanecer internado por um tempo maior ou menor. Não pode ser levado em conta nem a natureza do fato que ele praticou, se é mais grave ou menos grave, nem os antecedentes dele. Né? Então, se ele passa lá um período pequeno internado e a assistente social faz um relatório dizendo, olha, ele disse que está muito arrependido do que fez, né? Que é evidentemente a resposta que ele vai dar, né? Então ele vai ser liberado logo. Né? É assim que funciona a nossa legislação, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente e demais leis correlatas aí nesse tema. É a mais absoluta e restrita impunidade, e aí essa notícia que vocês deram retrata bem como o criminoso escala, né? Ele vai escalando, ele começa no porte de arma, depois ele passa para um roubo, e depois esse roubo vira um latrocínio, um roubo com morte, né? Então, se você não tem uma legislação que freie o sujeito ali no início, ali quando ele estava carregando aquela arma ilegalmente, sem ter nenhuma justificativa para isso, qual é a justificativa para um adolescente andar com arma de fogo, né? Se você não o pune ali no início, o resultado é exatamente esse que nós vimos nesse caso tão triste aí no litoral de São Paulo. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, está sempre conosco aqui no Jornal Gente, falando sobre questões penais ligadas à segurança pública. E aí eu queria que o senhor nos ajudasse, doutor Marcelo, a enxergar exemplos de outros países que encontraram caminhos melhores do que o Brasil encontrou até agora para desincentivar a criminalidade nessa faixa etária e para punir quem faz algum tipo de crime. O senhor tem toda a razão. Não dá para a gente conceber que um homem de 17 anos não saiba que ele não pode matar alguém. Isso a gente não está falando aqui de sublinhas da lei penal, é o assassinato, é o valor mais alto que existe, que a gente tem que saber desde o nosso primeiro dia de vida, não é? Que é respeitar a vida do próximo. Quem é que consegue alguma coisa melhor do que o Brasil nessa área? Que exemplo que o senhor pode dar para os nossos ouvintes, doutor Marcelo? Nós temos muitos exemplos, né? E nós temos exemplos, o exemplo dos Estados Unidos, ou os exemplos, porque são vários estados com várias legislações lá, mas de um modo geral, você não tem, nesses diversos estados americanos, um critério unicamente etário, né? Você não tem um limite de idade fixado de antemão. O que vai se verificar naquele caso de um adolescente de até menos de 16 anos, 15, 14, 13, 12 anos, ele vai ser examinado, né? E vai se verificar se do ponto de vista psicológico, né, ele já era suficientemente amadurecido para entender aquilo que ele estava fazendo. E aí, se for o caso, ele vai ser julgado como adulto, né? Então, em alguns outros lugares, você tem um critério etário, mas não é 18 anos, né? Você vai ter 14, em alguns lugares 15, em alguns lugares 16, e em outros países você vai ter uma combinação, né? Então você tem, por exemplo, a partir de 16 anos, não tem discussão, né? Se ele comete um crime, ele vai ser julgado como adulto, porque com 16 anos, em 2021, qualquer adolescente já tem capacidade de entender que matar é errado, né? E abaixo de 16 anos, aí você vai fazer uma análise caso a caso. Esse é o critério que muitos países usam. Se aquele garoto de 15 anos, de 14, de 13, de 12, enfim, já tinha ali o amadurecimento suficiente para entender que o que ele estava fazendo era crime. Eu acho que essa é a minha opinião, esse é o caminho que o Brasil deveria adotar, né? Reduzir a maioridade para 16 anos, até por uma questão de coerência, né? Se 16 anos você já pode
ser eleitor, né? Então, como você falou, Thaís, que matar alguém é errado é uma coisa que meus filhos, antes dos 10 anos de idade, já sabiam. Né? Então, se você já tem amadurecimento suficiente para analisar questões muito mais complexas, né? Qual é o candidato a presidente com melhor proposta de política econômica, de política de emprego, de política de saúde pública, então é claro que você já tem discernimento suficiente para saber que matar é errado, assaltar é errado, estuprar é errado. Então, a partir dos 16 anos não teria discussão. É o critério que alguns países usam. Abaixo dos 16, não necessariamente vai ficar impune, não necessariamente vai ser submetido à legislação da criança e adolescente. Pode ser julgado como adulto se aquela pessoa que ainda não completou 16 anos, na análise feita por psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc., já for considerada apta a enfrentar um julgamento como adulto. Dr. Marcelo Rocha Monteiro participa semanalmente aqui do Jornal Gente, sempre discutindo assuntos da nossa legislação penal, né? Hoje tratamos desse caso, as repercussões, não do caso concreto, né? Mas em tese daquilo que cerca esse episódio envolvendo o médico que foi morto no Guarujá por criminosos menores de idade. Dr. Marcelo, um prazer falar sempre com o senhor aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Boa semana, até semana que vem. Um abraço para vocês, até semana que vem.